contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Aleluia. Manda para o seu pai essa noite. Porque ele está presente em dizer: eu sou meu pai. Eu apresento a ele a necessidade. Todos me conhecem, eu nome. Todos me conhecem só de ouvir falar.
E Ele está em nosso meio nessa noite. E Ele vem dizendo salvação. Que Ele diz: hoje a salvação chegou a essa casa. Então toma posse nessa noite dessa palavra. Porque o Senhor tem salvação para a nossa casa. Tem salvação para a nossa família. O inimigo quer dizer que não, o inimigo quer mostrar que não. Mas nós servimos a um Deus fiel e poderoso. Um Deus que opera maravilha. Um Deus que não nos deixa enganado. Um Deus que está o tempo todo falando. Hoje, quem ouviu hoje é o pastor falando que Deus te dá uma visão para ele de livramento, para vigiar. Ele viu carro desgovernado, carro perdendo a direção. E nós vimos que hoje à tarde já houve 2 acidentes. Criança de 10 anos morreu. E o inimigo não está brincando. Vamos vigiar, vamos prestar atenção, porque Jesus está voltando. O inimigo quer ceifar vidas, quer trazer tristeza, angústia ao coração. E Deus, Ele é tão fiel para conosco, que não há nada que o Senhor não venha revelar. Nós lembramos aqui que antes da pandemia, pastor teve uma visão de muitos corpos. Muita gente que era enterrada em cima de outro de tantos corpos. Um mês depois veio a pandemia. E nosso Deus é o Deus de já, o Deus de já. E hoje Ele falou sobre a visão que Deus mostrou para ele. E agora no final nós tivemos uma morte, acho que ele foi penteado, né? E a outra na rodovia Dom Pedro. Então vamos vigiar porque nós não sabemos a hora, nem o momento que o Senhor virá. E que nem o pastor colocou o vídeo hoje do rapaz, lá, se você assistiu, dentro do avião. E o médico estava lá, e o rapaz começou a passar mal, veio desfalecer dentro daquele avião. E ele falou assim: ele estava lá, ele não estava entendendo o propósito, mas depois ele entendeu: a vida é tão frágil. E às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque Deus quer mostrar: olha a nossa fragilidade. Nós podemos estar aqui hoje fazendo um monte de plano de trocar de carro, plano de comprar casa nova, plano de reformar a casa, plano de construir, plano de viajar, plano de sair de férias. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Da boca de Deus. Mas eu estou sentindo um arrepio desde ontem. Eu tenho felicidade. Fui ver a pastora depois e era aquele arrepio por onde eu passava. Hoje eu estou com o mesmo arrepio, a mesma sensação. Então o Senhor está falando conosco o tempo todo. Ele é o Deus de livramento. Eu tenho vivido aqui quatro estações que o cristão tem: de alegria, de choro, de tristeza, de enfermidade. E também, mas com tudo isso, eu tenho visto a glória de Deus. Porque todos aqui sabem que a minha mãe estava com das paliativas na mão do Senhor. E a minha mãe estava 1 mês sem falar. 1 mês sem emitir nem som. Nem som. Ela está com som, ela não fala nada. Tem a Betinha que todo dia está lá na minha casa. Ela falou: minha mãe já foi voltando. Todo dia ela vai lá ver minha mãe, gente. Todo dia. Ela não consegue cedo, ela vai à noite depois das obrigações, mas ela não deixa de ir. E ela estava comigo na primeira vez, porque eu já caí e chorou, porque minha mãe está na cama. Minha mãe fez, eu acho que ela está com 40 quilos. E ela não saía nada, não tinha sono. E nós estávamos lá conversando e deu uma mexida no quarto, mexeu de lá, achou que era o perigo, mas era ela. E eu falei: mãe. Ela falou: mãe. Ela, eu falei: mãe, você está me ouvindo? Quando foi ontem, minha mãe comeu uma banana, pastor Jonas. 3 meses sem tomar nem água. Comeu uma banana. Tomou água. Hoje a minha mãe tomou meio copo de água, comeu Danone. O médico chegou para visitar e falou assim: dona Edileuza. Ela falou: oi. Mas você está falando, dona Edileuza? Ele falou assim: ela está bem? Ela falou: estou bem.
E hoje, quando eu falo para ela, mãe, ela virava para mim, e ela não virava. Aí uma sobradinha de Deus, esse macaco dela falou, não. Então Deus é um Deus que trabalha de maneira que a gente não espera. O médico já deu a sentença, mas a última palavra é de Deus. Então ele vai fazer o que ele quiser. E eu estou falando assim para ele, Senhor, me prepara, porque eu não vou deixar de te adorar. Porque nós cristãos, nós temos uma certeza, nós não morremos, nós vamos viver na glória. E essa palavra aqui de Zaqueu, publicano, Zaqueu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha posses. Ainda que não fosse dele, que era o cobrador de impostos, ele cobrasse além do que era preciso, do que era necessário, ainda que ele tirava dos pobres. Mas ele viu que Jesus ia passar, e ele subiu na figueira brava. E quando Jesus viu, Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Então você não está na tua casa, mas eu quero dizer, o Senhor convém entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa parentela, salvar, restaurar, mudar a história, porque Ele é o Deus que muda a história. Então se você veio buscar, e muda a história. E quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, ele falou, Senhor, tudo aquilo que eu tirei do teu prazer, que eu peguei, eu vou dar 4 vezes mais. Porque ele teve um encontro com o Senhor. Então nós viemos vigiar, porque nós estamos saudáveis. Mas eu posso ir primeiro com minha mãe. Qualquer um de nós não sabemos o dia. Vamos vigiar e buscar o Senhor. Porque o Senhor tem dado sinais, eu tenho mostrado, a palavra diz que não fica nada no oculto. Que Ele não venha revelar aos seus pequeninos. Então Ele está nos alertando. Ele está nos mostrando. Nós viemos cada dia buscar a presença. Cada dia buscar a presença. Quando eu falava com o Senhor, Senhor, por que a minha mãe ficou comigo? Por que Ele está comigo na minha casa? E agora que eu entendi que o Senhor está fazendo em mim. Deus está trabalhando em mim. Deus está me quebrando, me refazendo, me moldando e me fazendo ser chorona mais do que eu já era. Porque quando eu fui visitar a pastora, eu falei, Deus é bom, Senhor, Deus é bom. Porque tanto que ela estava esperando essa cirurgia, e Deus operou o milagre, porque nós servimos um Deus fiel. Então, se você tem colocado algo diante do Senhor, na mão do Senhor, não desista não, que Ele vai fazer, Ele é Deus que faz. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que eu vou ver os meus filhos aqui. Se eu não estiver aqui para ver, alguém vai ver e vai dizer, olha lá, eles voltaram para a presença do Senhor. Porque é isso que eu espero, não seja de Jesus. E se não voltar, que o Senhor tenha misericórdia, pelo menos no último momento, que a salvação não seja perda, porque uma coisa pior do que a gente perder a salvação. Nós viemos buscar o Senhor cada dia, assim como Zaqueu fez. Geração de povo está com a oportunidade de adorar o Senhor. Amém. Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas fiel, Senhor.
A igreja te adora. Pastor Anjinho estava convidado nessa noite, logo após o Adonai Zedek, como os mesmos disse. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas maravilhoso, grandioso. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença do Senhor aí? Porque eu já senti. Desde que eu entrei aqui, eu senti a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu estou falando assim, eu estou todo com a cabeça de pé. Sabe quando levanta tudo assim, ó, está me arrepiando de pé. O Senhor se faz presente nesta noite. Aquilo que é difícil para nós, para o Senhor, não há nada impossível. Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Eu vou deixar um salmo aqui, no Salmo 121. Glória a Deus, aleluia. Diz assim na minha Bíblia: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. E certo que ele não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. A sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. O Senhor guarda as nossas vidas. E Zaqueu descobriu isso aquela noite, né? Que eu tenho tudo, que eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Eu não tenho paz. E ele teve que se dobrar e buscar a presença do Senhor. Porque o homem pode ter tudo. Se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Ele é pobre e miserável. Então, nós somos um povo escolhido. Um povo que levanta os olhos para o monte. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. A pastora Elisa, o médico falou para ela assim, ó, é assim, não deixa sozinha, não vai apagar, você não vai beber. Tipo assim, não explicou, mas quase falou isso. E a mulher está voltando à vida, tá? Estava lá quietinha, você não mexia com nada. Está lá. Por quê? É do Senhor que vem o nosso socorro. O médico pode falar tudo. O advogado pode lutar pela tua causa. O promotor, o juiz, pode dar sentença. Mas a palavra certa vem do alto. É Ele que determina todas as coisas. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Qual seja o teu problema nessa noite, qual que seja, eu não sei, se eu tivesse também não poderia fazer nada, mas o Senhor está neste lugar, eu pude sentir a presença dele neste lugar nessa noite. Aí eu entrar na porta, eu já senti, até falei com a irmã ali, eu estou toda arrepiada, o Senhor está neste lugar, Ele vai manifestar o teu poder, Ele está manifestando o poder dele neste lugar, porque a palavra do Senhor diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E Ele diz também que todo aquele que bater, a porta se abre. E Ele fala assim, levanta os olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. Então fecha os olhos, porque nós para buscar o Senhor, nós precisamos fechar os olhos, porque Ele é Espírito. E quando nós oramos em Espírito, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele conhece a nossa necessidade. Ele falou para Zaqueu, desce daí depressa, que me convém hoje para usar na tua casa, e lá na tua casa. Então, porque Zaqueu pensou que estava lá escondidinho, estava dentro do Senhor, quem estava olhando para ele? A primeira coisa que o Senhor viu foi Zaqueu em cima daquela árvore, perto de Deus. Então é isso, gente. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e eterna a misericórdia do Senhor. E Ele não dorme, ao tempo todo Ele está vigilante, Ele está com os olhos sobre nós. Ele cuida de cada
em detalhe, não passa nada despercebido aos olhos do Senhor. O que você precisar dessa noite, coloca na presença do Senhor e espera com paciência no Senhor, porque quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Os louvores já falou nessa noite, espera, adore, louve, que a vitória vai chegar. No momento certo a vitória chega. A pastora Elisa diz assim, eu tenho vivido a beleza do Senhor, as maravilhas do Senhor, porque a cada dia, um também, porque nós não podemos contar testemunho dos outros, nós temos nosso testemunho. Cada um passa pela prova, passa ali para ser testemunho, que a Bíblia diz assim, vós sereis as minhas testemunhas. E ela é testemunha do que Deus faz na vida dela, eu sou testemunha do que Deus faz na minha vida, e cada um de vocês é testemunha do que Deus fez e vai fazer na sua vida. E esperar com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai responder. Eu creio em nome de Jesus. Eu agradeço a autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Ele é fiel o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É muito bom. Estou olhando aqui a ficha dos nossos visitantes. Aí o irmão José, que está nos visitando nessa noite, e a diaconisa Sandra. E eu espero que isso que você colocou aqui aconteça na vida de muita gente, porque ela colocou aqui e me chamou a atenção. Veio o convite de quem? Se eu entendi, ela colocou assim, Deus nos tocou. Então, que vidas, mais vidas venham a ser tocadas a estar na presença do Senhor. Porque quando cristãos têm perdido a sensibilidade de estar na presença. E a diaconisa Sandra ela colocou aqui, a convite de quem ela falou, Deus nos tocou. Eu estou toda arrepiada. Porque o Senhor é o Deus que nos toca, que fala conosco. E é tão bom quando a gente ainda ouve a voz do Senhor, quando a gente consegue ouvir e ter a sensibilidade que ela teve. Que o Senhor possa te abençoar, diaconisa Sandra. Que tudo aquilo que você veio buscar da parte do Senhor nessa noite, você possa levar para a tua casa, para a tua parentela. E como que a igreja recebe os irmãos, o irmão José e a irmã Sandra nessa noite com muita alegria. Sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volte sempre e traga mais gente, que o nosso Senhor fica contente. Pastor disse, irmã Sandra, dá a nenenzinha essa mesa aí pro irmão José. Não, pastor disse, pro irmão José, porque você tem outra missão. Dá pro irmão José. Agora dá um abraço nela aí, pastor Aldice. Dá um abraço nela aí, porque o Espírito Santo vai te abraçar nessa noite, irmã. Nessa noite o Espírito Santo está te visitando, ele está tocando do alto na cabeça, tocando nos pés. Nesse abraço aí, recebe revestimento da parte do Senhor, porque ele está renovando seus dias, te fortalecendo para as batalhas, para as lutas. Então recebe da parte do Senhor esse abraço de unção, de presença de Deus, porque você não veio aqui à toa não, foi o Senhor que te trouxe. Aleluia, glória a Deus. Adonai Zedek está com oportunidade nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Tu és fiel, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Tudo entregarei. Porque a gente não tem controle. O controle está todo na mão de Deus. Lá enquanto nós pensamos, a direção é dele, o controle é dele. E que nós devemos deixar tudo na mão do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso. E ele sabe o que faz. Passar a oportunidade para Japonesa Betinha. Enquanto isso, ali prepara a sua oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Que nós vamos entregar tudo nessa noite ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Salve, amados irmãos, com a mais gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de felicidade estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Cada dia que nós podemos levantar e respirar é motivo de dar graças, de se alegrar. E tudo entregarei, né? E o Senhor está no controle, já foi dito. E graças a Deus que Ele está no controle, né? Imagina se o controle estivesse na minha e na sua mão. Quem de nós não tentamos um dia colocar as mãos e pegar o controle das mãos do Senhor? E em muitas histórias não deram certo, né? Eu creio que quase todas, porque o controle está na mão de quem deve estar e não na nossa, porque nós somos tão falhos, né? A pastora Odícia já disse aqui, pobre de nós, pecadores, nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que controla, graças a Deus. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 127, o primeiro verso, vem dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Me chamou a atenção, lendo esta passagem, né? Salmo que todos conhecem. E eu fiquei imaginando, a casa sou eu e você. E nós fazemos tantas coisas durante o dia. Andamos ansiosos, atarefados, nervosos durante o dia com as situações que nós temos lá na nossa casa, no nosso emprego. Coisas que já foi dito aqui que está no controle do Senhor, mas eu e você, a gente tenta colocar o nosso dedo, e às vezes nem é só o dedo, a gente coloca o pé, a mão, tudo, a cabeça, a gente entra com tudo, sabendo que nós não conseguiremos resolver. E eu e você tentamos fazer essas coisas que não dá certo. E essa casa aqui, nessa noite, sou eu e você. De que adianta eu e você fazer tantas coisas e não dão certo? De que adianta edificar a casa se em vão trabalham os que edificam? Não adianta de nada se eu e você não deixar que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos levante. Entregar tudo diante dos pés do Calvário do Senhor, diante ali do altar, diante de Deus. Entregar a minha situação, que nesta noite eu sei qual é, mas já foi dito aqui, a pastora Aldice diz,
Eu não sei qual é a sua situação, nem eu sei, porque se nós soubéssemos, nós poderíamos somente orar. Mas quem pode fazer é quem tem o controle das mãos. Então, assim, em vão nós andarmos sem a presença do Senhor. Em vão nós dizermos somente que somos cristãos e não fazermos nada pelo próximo. E não fazermos nada dentro da nossa casa, do nosso trabalho, não mostrar que somos. Não dar testemunho. Porque a palavra dele diz que vós sois as minhas testemunhas, eu e você somos testemunhas. Então, em vão, essa palavra é para nós. Em vão edificar a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, se eu e você não estiver lado a lado com o Senhor, em vão, e o Senhor não trabalha, então. O Senhor trabalha com certeza. O Senhor trabalha na minha, em cima da minha e da sua vida, com certeza de que nós estamos ali diante dele, entregando tudo, e com fé. Porque sem fé, nós não podemos agradar o Senhor nessa noite. E eu estou muito feliz que a pastora disse aqui, e é verdade, eu sempre, todo dia lá, eu coloquei no meu coração que eu vou visitar a Dona de Deus todo dia. E o Senhor, eu sei que o Senhor ele vai fazer, não somente na vida da Dona de Deus, mas trabalhando com toda a família, com Elisa, com os filhos, com o esposo, né, com todos aqueles da casa. E assim que o Senhor faz comigo e com você, Ele nos usa como exemplo para tratar com aqueles que necessitam. Porque nós somos cristãos e quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, nós temos que estar preparados para tudo. E talvez aquilo tudo do Senhor Ele doa em mim, doa em você, talvez seja isso que está acontecendo na sua casa. Às vezes está te doendo tanto uma situação, mas que nessa noite essa passagem fica no meu e no seu coração. Se o Senhor não nos edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, que nós deixamos nessa noite o Senhor nos edificar o nosso lar, edificar tudo aquilo que nós colocamos nas mãos. Eu agradeço essa rica oportunidade nessa noite com felicidade. Suas palavras de agradecimento em nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou deixar em Salmo 119, a partir do verso de número 153. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Porém não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O Senhor me dava essa palavra e me dava também um louvor esta noite, onde Ele falava ali da primeira essência. Que nesta noite nós não devemos deixar as aflições, as perseguições roubarem a nossa essência. A primeira essência, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, que é entregar a essência da adoração ao Senhor, porque nós somos chamados jardim particular do Senhor. E o Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você, a nossa busca, a nossa entrega. Então, que nesta noite nós não venhamos nos entregar, né, segundo o que acusa os nossos transgressores, segundo aquilo que acha ou pensa. Que nós não venhamos nessa noite perder a nossa essência, porque muitas das vezes nós nos deparamos com coisas que quer roubar isso de nós. Mas cada um de nós que está aqui nessa noite tem uma essência. Cada um de nós lutou, batalhou para estar aqui. Uns com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa o tempo. Você é escolhido, você é chamado do Senhor. Se você chegou até aqui é porque o Senhor tem propósito. Porque muitos foram aqueles que retrocederam, muitos
e se enfraqueceram e abandonaram a presença do Senhor. Mas que nós venhamos orar, que a nossa essência venha ser buscar por nós e por aqueles que não têm tido força de estar presente na casa do Senhor. Amém? Eu te convido a adorar o Senhor nesta noite. Que os nossos olhos não venham perder o brilho da essência no qual o Senhor colocou nas nossas vidas, que é essa essência de adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Abri meu coração.
dízimo e oferta que nós irmos para a melhor parte, que é a palavra que o Senhor quer nos dedicar a palavra maravilhosa para as nossas vidas. Eu quero trazer aqui Lucas 21 que diz: olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram oferta de Deus do que lhe sobrejava, mas esta da sua pobreza deu o seu sustento que tinha. Então eu quero convidar você a ficar de pé, vamos orar pelos dízimos e as ofertas nessa noite. Lembrando os irmãos que o pastor não está aqui, porque a pastora fez a cirurgia, como eu falei, e ela está ali em repouso, foi uma cirurgia delicada. Todos sabiam aí que ela estava sofrendo com a veia safena, estava entupida 70%, e Deus preparou essa cirurgia, graças a Deus, e deu tudo certo. E ela está lá com as perninhas para cima, mas agoniada, né, Betinha? Nós falamos de ver ela. Ela gosta de ficar parada, mas necessário para que a recuperação venha ser completa. Então, ore pela nossa pastora, pelo nosso pastor. Eu creio que logo ela vai estar aí, está com as pernas todas encaixadas, mas logo ela vai estar aí, firme, forte, marchando, pisando na cabeça desviada. O Senhor Jesus. Então, você fala o teu dízimo, a tua oferta nessa noite. Vamos dizimar e ofertar com alegria na casa do Senhor. Nós vamos entregar o nosso melhor em tudo, no dízimo, na oferta, no louvor, na oração, sempre o nosso melhor para o Senhor. Senhor, meu Deus, nessa noite eu quero apresentar os dizimistas, os ofertantes, cada irmão que aqui está nessa noite, que o Senhor venha abençoar o celeiro, a dispensa, suprir todas as necessidades, e Tu é um Deus que abre portas onde não tem, Senhor. O Senhor diz que essa viúva, que o Senhor viu os ricos lançarem o que sobrava, mas que essa viúva da sua pobreza deu o seu tudo, que essa fidelidade venha estar também em nossos corações, para suprir as necessidades da tua obra, da tua casa, Senhor. Por isso eu apresento os dizimistas, ofertantes, os irmãos que têm abençoado toda semana o pastel, que o Senhor venha recompensá-los, que a bênção que está sobre os celeiros de cada um dos teus servos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vem até a caixa casofilácia, e o pastor vai estar abençoando a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já passo a palavra para o pastor Jonas nessa noite, como vamos dizer. Glória a Deus. Já quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Um Deus tremendo e maravilhoso, culto da família. Glórias a Deus, e nós estamos unidos na presença do Senhor, apresentando a nossa família ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 6. Aleluias. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, e homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só
amar continuamente. Glória a Deus, somente até aí. Pode se assentar. Deus tremendo e poderoso, abaixa a sua cabeça só um minutinho. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, que nesta noite, Pai, a qual, Senhor, já louvamos ao Senhor com louvores, meu Pai, e assim, Deus, com oportunidades, meu Pai, que aqui, Senhor Jesus, foram passadas, Deus tremendo e poderoso, neste momento da Tua palavra, peço ao Senhor que tudo aquilo que não provém de Ti possa cair por terra, Pai, toda a barreira, tudo aquilo que nos impede de entender a Tua palavra, Senhor, e que nós venhamos ouvir e colocar em prática, Pai, sobre a nossa vida, para que assim possamos alcançar a promessa em nome de Jesus. Amém? Deus tremendo e poderoso, a palavra do Senhor ela vai nos dizendo nesse capítulo de Gênesis, no capítulo de número 6, a palavra vai nos falando sobre algo que está acontecendo sobre a terra, sobre a maldade que acontece sobre a mente do homem, sobre a vida do homem, e tudo que está acontecendo nesta terra, a qual Deus criou, a qual Deus tudo colocou em nossas mãos para que fosse cuidado. Glórias a Deus. E o homem ali, ele vem crescendo na maldade, o homem ali, ele vem crescendo ali na impureza, o homem vem crescendo em tudo que não presta, menos em adoração ao Senhor. Glórias a Deus, a palavra vai nos explicando, e ali Deus olha para a terra num certo momento e ele se arrepende de ter criado o homem. A gente conhece bem essa história, e Deus fala assim: agora eu vou enviar esse dilúvio, eu vou enviar algo sobre a terra e vou acabar com tudo. Só que Deus olha para essa terra e vê Noé, e Deus acha graça aos olhos de Noé. Então, através da vida de Noé, Deus ele fala assim: agora eu vou salvar a humanidade, eu vou acabar com tudo, mas eu ainda vou dar uma continuidade na humanidade através da vida de Noé. Glórias a Deus. E Deus vem, anuncia para Noé que vai haver um dilúvio, e Deus manda Noé construir uma arca. Glórias a Deus. Então Noé agora ele tinha uma arca e tinha uma missão. Porque Deus fala para Noé: olha, Noé, você vai construir essa arca, você vai colocar a tua família dentro dessa arca. Deus dá essa missão para Noé: colocar a sua família. Você também vai colocar ali um casal dos animais, que ali eu te disser que você vai ter que colocar. Então, tudo isso Deus vem e fala para Noé. E Noé, obedecendo a Deus, começa a construção dessa arca, termina a construção dessa arca, coloca os animais dentro da arca, e aí Deus abre as janelas do céu e derrama chuva sobre a terra. Até esse ponto nós conhecemos toda a história, e é uma história linda. É algo que Deus fez, é impressionante, que impressionou o homem. É algo que Deus deixou escrito, que Deus deixou gravado, para que a gente visse o tamanho e a grandeza do poder de Deus. Só que o problema, quando eu leio esse livro de Gênesis, e quando eu leio sobre o dilúvio, o problema ali que eu começo a entender não é o dilúvio. Não é ter ficado 40 dias, 40 noites, flutuando sobre as águas que Deus mandava sobre a terra. Porque com certeza, se Deus ele te dá uma missão dessa, com certeza Deus vai te dar todo o sustento. Com certeza Deus vai te dar todo o amparo, não vai te deixar faltar nada. Né? Porque na mente de Noé já começa: como que eu vou colocar o leão, o leopardo, como que eu vou colocar a vaca junto com o leão que vai querer comer a vaca que não quer? Na mente de Noé já começa a imaginar dessa forma. Só que Deus deu a missão. Deus falou para fazer daquela forma, Deus vai dar todo o sustento. Só que o problema não está na missão de colocar os animais, de colocar a tua família. O problema está na construção da arca. Eu quero que você entenda hoje, nesta noite de hoje, nós saímos da nossa casa porque nós estamos construindo uma arca para a nossa vida, para a nossa família. Hoje, tudo da família. Nós estamos construindo uma arca
nós estamos em busca de construir conforme Deus tem mandado. Só que no meio dessa construção, quantas barreiras não surgem, quantas barreiras não aparecem. E às vezes faz o cristão desanimar a construção, sabendo que aquilo que ele está construindo não é simplesmente para salvar somente a vida dele, mas é para salvar uma família toda. Quantos de nós estamos perecendo no meio do caminho, porque as lutas vêm no meio da construção? É um parente que vai, é o que desvia, é o que não quer mais, é o que não quer nem saber, e a gente tem orado, tem buscado e tem se entristecido no meio dessa construção. Mas Jesus deixa bem claro para os discípulos que não vai ser fácil, não vai ser fácil. No meio dessa construção não vai ser fácil, mas a gente tem que ter bom ânimo. Jesus ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus está falando isso para mim e para você, é porque nós também vamos vencer. Só que no meio dessa construção, o inimigo ele tem batido, o inimigo ele tem causado tristeza sobre a nossa vida, mas em todas as coisas nós temos que dar graças ao Senhor, mesmo em meio à tribulação. Pastor Elisa aqui contava sobre o testemunho dela, o testemunho que ela está vivenciando no momento a qual era para a tristeza bater, era para o desânimo bater, era para falar, eu não quero mais nada, porque Deus também não está fazendo mais nada, então eu não quero mais nada com Deus. Só que Deus vem com um grande poder, por causa de busca, por causa de perseverança, por causa de fé. Deus vem e começa a mudar uma história, começa a mudar um quadro. Isso é lindo, nós temos que ter fé. Deus trabalha através da nossa fé, Deus trabalha através da nossa busca. Mas quantos cristãos estão parando no meio do caminho porque não têm tido fé, porque não têm tido perseverança, porque não têm buscado, porque têm desacreditado no grande poder de Deus? Olha para você ver o que Deus está fazendo, olha para você ver o que Deus já fez, olha o que Deus ainda vai fazer. E as pessoas têm esquecido disso, as pessoas têm deixado isso passar, não têm acreditado, têm voltado mais fé. E por que isso tem acontecido, pastor? Porque a Bíblia nos deixa bem clara que nos últimos dias o coração do homem vai se esfriar, e junto com o coração vai se esfriar a fé, vai se esfriar a crença, e tudo isso vai acabando de pouco em pouco. Então nós estamos no fim dos tempos, mas nós ainda estamos construindo a nossa arca. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que a salvação ela é individual. Mas se Deus deu uma arca para me construir, porque eu vou entrar nela sozinho? Se eu posso trazer a minha família juntamente comigo, se eu posso trazer os meus filhos, se eu posso trazer todo aquele que eu amo para dentro dessa arca, para que eu vou desistir dessa construção? Está no fim dos tempos, mas a construção ela continua. Ela continua e nós precisamos concluir da forma que Deus está mandando essa construção. Como eu vou te dizer, como eu já te disse, e como eu vou repetir agora para você, o problema não está na situação que vem depois da construção. O problema começa na construção, não é no dilúvio. Porque no dilúvio Deus vai te sustentar, na prova Deus vai te sustentar, mas na construção, se a gente não vigiar, a gente para no meio do caminho. No momento da construção, no momento das medidas, se a gente não vigiar, o inimigo ele entra e acaba, ele faz a raça. Então nós temos que estar vigilantes. E como que eu permaneço vigilante? Buscando oração, lendo a palavra, se entregando para Deus. Se eu não fizer dessa forma, eu vou desviar do caminho que Deus colocou na minha vida. Se eu não fizer dessa forma, eu vou desistir da construção dessa arca. Aí não tem salvação nem para mim e nem para minha família. A pastora falava sobre Zaqueu, olha que lindo. Zaqueu tinha tudo, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha propriedade, mas Zaqueu não tinha arca, Zaqueu não tinha construção. E ele sentia um vazio na vida dele. Só que quando ele falou, peraí,
tinha algo para se enfrentar, para chegar até a altura que ele queria, porque era de pequena estatura, não ia conseguir ser enxergado no meio da multidão. Só que quando a gente começa uma construção, a gente pensa, eu estou construindo sozinho, Deus não está me vendo, mas Deus já tinha o propósito de pousar e de passar na casa de Zaqueu naquele dia. Não importa se ele ia estar em cima da árvore, não importa se ele ia estar abaixo da árvore, achava que Jesus não ia ver, mas Jesus já tinha uma direção. E às vezes a gente pensa, estou sozinho na construção, e Jesus está com você. Zaqueu começou a construção no momento que ele falou, eu vou subir naquela árvore. Mas como você pode dizer, como você pode afirmar, pastor, isso? Porque a palavra nos deixa bem claro que quando Jesus olha para cima e vê Zaqueu falar, Zaqueu desce para baixo, porque hoje me convém passar lá na tua casa. E quando Jesus chega, quando houve mudança, não houve salvação somente para Zaqueu, mas a Bíblia deixa bem claro que houve salvação naquela casa. Quando a gente começa a construção, o inimigo ele também começa a construir um plano para nos parar. Quando a gente começa a construir, o inimigo ele também já começa a arquitetar, porque pensa no maior arquiteto. Você vai falar, é Deus, porque ele construiu o mundo. Mas eu falo uma coisa para você, que o arquiteto maior é Satanás, porque todo dia ele monta algo para tentar te destruir. Todo dia ele monta um mundo de imaginações, um mundo de armadilhas para tentar te parar. Então, arquiteto é Satanás, presta atenção. Se a gente não vigiar, se a gente não buscar, se a gente não orar, Satanás entra com a arquitetura dele toda e nos derruba. Então é preciso a gente vigiar. Satanás é arquiteto. Todo dia ele tem uma construção para te derrubar. Todo dia ele constrói algo para te ferir. Todo dia ele constrói algo para te entristecer. E o intuito dele não é somente te ferir. O intuito dele não é somente te entristecer. Mas o intuito dele é te acabar com a tua vida, para que você não consiga se salvar, nem construir a tua arca para a tua família se salvar. Porque através da tua vida, o diabo sabe. E dentro uma coisa, sabe por que o diabo tem batido em você todos os dias para tentar te derrubar? Porque ele sabe que é através da tua vida que muitas outras vidas vão se salvar, vão buscar o caminho da salvação. É por isso que ele tenta te parar, é por isso que ele tenta te entristecer, é por isso que ele tenta te matar, porque ele sabe que através de você não é simplesmente o irmão que vai para a igreja, você não é simplesmente a irmã que ora, você não é simplesmente o pai do filho que está desviado, você não é simplesmente a mãe de uma filha que está na prostituição, mas você, para Deus, é o canal de bênção aonde pessoas vão se encontrar com Deus. É por isso que o inimigo se levanta, é por isso que o inimigo bate, é por isso que o inimigo entristece. Verdade. Porque ele sabe a importância que você tem para Deus. Ele sabe que essa construção vai levar a algo muito maior. Algo muito maior. Você constrói, mas o inimigo também não fica parado. Ele constrói as coisas dele. Ele não vai deixar você terminar essa construção. Esse é o intuito dele. Ele vai querer te parar antes que você conclua. E se a gente não vigiar, se a gente não buscar a presença de Deus para a nossa vida, a gente vai acabar perdendo. Eu fui muito cristão hoje. Não dá nada. Mas é só um pouco. Mas é só isso. Mas é desse pouco, mas é desse só isso que o diabo ganha força. O diabo ganha força é nas coisas pequenas que a gente acha que não vai causar nada. Você quer ver que as coisas pequenas causam alguma coisa? Agora você fala para mim. Deus fala para Noé, você vai construir um tanto de cômodo, de largura, de comprimento, de altura, vai ter uma porta aqui, outra janela ali.
Deus vai passando tudo para Noé, conforme ele vai construindo, passa pela arquitetura do projeto familiar de Noé. Deus projeta aquilo para salvar aquela família. Aí Deus fala assim: Noé, agora você vai pegar o betume e vai betumar por dentro e por fora. Coisa simples, betume. Algo que Noé podia falar assim: não, mas é madeira, vai flutuar. Não vai dar nada. Já olha o tamanho disso aqui. Isso aqui, a hora que a água bater, vai fazer flutuar, porque madeira flutua. Então não preciso passar betume. É mais trabalho. Vou trabalhar demais, eu vou construir tudo, é prédio que vai daqui, tem que emendar a madeira na outra, faz isso, faz aquilo. Ainda vou ter que passar betume por dentro e por fora. Não, mas isso aí é coisa insignificante, Deus, não tem nada a ver, não preciso disso. Imagina se Noé pensa desse jeito. O quanto de água não ia entrar dentro daquela arca. Porque o betume é para tampar as brechas. É para tampar aqueles pequenos buraquinhos que a gente acha que não vai fazer nada, vai causar nada na nossa vida. A pequena coisinha, mas não tem nada a ver. Se a gente não betumar por dentro e por fora, entra água. E se entrar água, o barco afunda. Aí acabou. É o que o inimigo quer que aconteça. Nós estamos na construção da nossa arca. E se a gente não se ligar aos mínimos detalhes, a água vai entrar. Mas pastor, como que eu faço? Como que é esse betume? Como que eu faço para ter esse betume? Onde eu alcanço? Onde eu compro? Onde eu vou adquirir? Não é comprar, é buscar. E se chama Espírito Santo. E ele tem que aparecer por dentro e por fora. Porque quando o inimigo chegar, ele vai ver dela e está revestido. Está revestido por dentro e está revestido por fora. Se eu não buscar esse Espírito que é santo para a minha vida, para a minha construção, como que é que eu vou chegar? Como que é que eu vou vencer? Como que eu vou alcançar o objetivo que Deus preparou para mim e para a minha família? De que forma eu vou chegar lá? Entenda uma coisa, você está aqui sozinho hoje. A tua família pode não estar aqui completa. Às vezes está faltando alguém. Às vezes você quer que alguém esteja aqui. Você está buscando, você está orando por isso. Continue orando, porque Deus tem escutado as suas orações. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto o sofrimento que você tem por essa pessoa, por essa vida. Continue, não desanime. Você está construindo. E construir não é fácil. Você está nessa construção, o inimigo ele vai te bater. Entenda isso. E ele não vai te bater com rosa, não. Ele vai te bater com espinho. Para que você sinta e chore. Para que eu sinta e para que eu chore. Mas só que o nosso Deus ele é maior. O nosso Deus ele é maior. E se em meio a essa luta, se em meio a essa aflição, você glorificar a Deus por tudo que tem acontecido, com certeza Deus vai entrar em ação. Com certeza Deus vai entrar em ação. Você vai conseguir construir. Você vai conseguir chegar até a meta que Deus propôs para você. Mas não esquece de ter tudo. Não esquece que é por dentro. Não esquece que é por fora. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas a vigilância faz parte de tudo. Se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não buscar. Está difícil, pastor. Está difícil. Mas é meu filho, é meu esposo, é minha esposa. Está difícil. Não é fácil. Continua orando. Continua buscando. Deus vai abençoar. Deus vai transformar, Deus vai dar a ação. Deus vai entrar com a providência. Tudo que a gente pede para Deus
Se a gente estiver no caminho certo da construção, não tem como Deus não fazer. Não tem como Deus negar para você aquilo que você está buscando. Família é algo importante. Família é algo muito grande. Família é algo que Deus arquitetou para a minha vida e para a sua vida. Que Ele ensina de construção em construção. Para que a gente não venha perder. Que a gente não venha parar, para que a gente não venha desistir. Mas em meio a essas construções, em meio a cada pancada que o inimigo te dá, Deus vai te abençoar. Em meio a cada prova que o inimigo tenta colocar para te desanimar, Deus vai te abençoar. Porque uma coisa eu te digo, tudo que você está passando pela tua família, tudo que nós estamos passando pela nossa família, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está permitindo. Deus é ruim. Deus é ruim porque olha o que eu estou sofrendo pela minha família. Olha o tanto que eu estou orando. Olha o tanto que eu estou chorando. Deus é ruim. Não, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Glória a Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo essa luta? Deus olha para você, Deus olha para mim e fala assim: essa luta é para o meu filho, essa luta é para a minha filha, porque através da luta, meu irmão, nós se enganamos muito. Nós temos um engano no nosso coração tão grande que nós pensamos que as lutas nos fazem parar, as lutas nos fazem desistir. É o engano que a gente tem no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca a luta na nossa vida, é porque Ele quer nos fortalecer. Ele não quer me parar. Ele não quer me entristecer. Ele quer me fortalecer. Só que a nossa mente é tão fechada, tão pequena para as coisas que Deus, o modo que Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha na nossa vida, nossa mente é fechada. Nossa mente é fechada para isso. Porque Deus Ele quer nos fortalecer. Porque Deus tem algo bem maior para mim, bem maior para você e bem maior para a nossa família. Então a construção, ela vai continuar. A construção, ela não vai parar agora. Você tem muito que construir. Eu tenho muito que construir ainda. Mas só que essa construção está debaixo das bênçãos do Senhor. E se a gente continuar obedecendo, se a gente continuar fazendo da maneira que Deus nos pede, pode vir de lucro e fogo. Não vai entrar água dentro dessa água. Não vai afetar a tua família. Continua orando, continua buscando, continua vigiando, porque Deus tem muito mais ainda para fazer sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida nesta noite de hoje, pela tua família, em nome de Jesus. Amém? Coloca no teu coração. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nessa noite eu louvo e engrandeço o teu santo nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar na tua presença, apresentando a nossa família, Pai, diante de ti, Senhor. Deus tremendo e poderoso, o Senhor sabe, Pai, e nessa construção, oh, Pai, o inimigo tem se levantado contra nossas vidas, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, que o Senhor venha nos dar entendimento, meu Pai, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, para que a gente venha entender, Senhor, Pai, que o dono da construção é o Senhor, meu Pai, e tudo, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos passado, meu Pai, nós devemos colocar em prática, Senhor, nessa construção, para alcançar a promessa, para alcançar o alvo, para alcançar aquilo que o Senhor, meu Pai, nos prometeu, Senhor, dizendo na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode armar laço, o inimigo pode arquitetar, Senhor, grandes coisas para tentar nos parar, mas o Senhor é maior e está conosco, meu Pai. Por isso, Pai, eu entrego
Senhor. Pai, nesta noite, Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por esta rica palavra e por teu Espírito Santo que habita, Pai, em nossas vidas, Senhor. Agradeço pela vida do meu irmão, agradeço pela vida da minha irmã, meu Pai, que aqui se faz presente nesta noite, Senhor, e por ter a oportunidade, Senhor, de falar com o Senhor, assim como nós temos, Senhor, todos os dias da nossa vida, meu Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nos capacita ainda mais, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor, para terminar, Senhor, essa construção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.